Olá, meus caros amigos do Papo de Fé. Estamos aqui em mais um episódio e esse episódio de hoje ele promete. Esse episódio de hoje é com uma pessoa muito bacana. Tá aqui com a gente aqui hoje o Daniel, Madre Teresa tá aqui com a gente para falar um pouquinho da experiência de vida que envolve a vida dele e também o Madre Teresa, lógico, que todo mundo querendo saber. Eu quero começar hoje aqui apresentando meu amigo Samuel Gonçalves, que está aqui hoje com a gente aqui nesse podcast, e pedir para você que está seguindo aí, para você se inscrever no nosso canal, para você dar o like e para compartilhar com os nossos colegas, tá certo? É importante, porque senão a gente não vai crescendo na medida que a gente quer. Quero que você divulgue o Papo de Fé, beleza? Então, dito isso, vamos então à nossa conversa, né? E aí, como é que tá? Beleza, Samuel? E aí, Tobé, beleza? 100%, graças a Deus, né? Você sabe que eu te chamei aqui hoje, assim, porque você é um cara... Eu sou da cozinha do Retiro, só isso. Oh, que massa. Daniel, chamamos aqui o Samuel pra isso, sabe? Professor Tobé, cara, você tá falando aí... Já pra gente começar, aí o Tobé, ele aprendeu a fazer uma maionese no Retiro. A primeira coisa que ele fez foi maionese. Então, se você precisar de maionese lá na sua loja, fala com o Tobé. Eu não sabia, né? De verdade mesmo, de verdade. A gente aprendeu a fazer... Assim, é uma coisa tão simples, né? Assim, não sei se você sabe fazer, mas assim... Sei. Né? Algumas. Não, então, boa noite, boa tarde, bom dia aí. Obrigado por ter me chamado. Espero que eu possa transmitir algo interessante aí para as pessoas do que eu tenho experimentado lá na Madre Teresa. Que bom. Parabéns pela iniciativa de vocês. Sabe que o nosso podcast é essa ideia do papo de fé, né? Então a gente entende que até falando de comida, até falando de alimentação, a gente pode inspirar as pessoas, né? Não é, Samuel? Sim, sim. Santa Teresa de Ávila falava que Jesus está entre as panelas, né? Entre as panelas. A pessoa diz que buscar espiritualidade, sabe, fica exigindo demais a espiritualidade. Eu tenho que estar ali no Santíssimo, eu tenho que estar não sei o quê, eu tenho que estar lendo um livro. Mas o seu contato com Deus é também capinando. O seu contato com Deus é entre as panelas, que ela falava, né? Aquela contínuo busca pelo Senhor, né? Então o Senhor está entre as panelas. Santa Teresa de Ávila falava isso, não a de Calcutá. Coisa boa, né? É interessante isso que o Daniel falou, né? E aí a gente vai tocando no assunto aqui mais pra frente. Esse negócio de estar nas panelas, e aí a gente percebe muito isso em retiro, assim, na igreja, né? É uma área que pouca gente quer estar, porque é uma área que dá muito trabalho, né? Mas é a área que dá mais trabalho, é a área que mais santifica, digamos assim, pode ser, né? Eu acredito muito que não fugir da obrigação, não fugir da vida ser difícil, não fugir de um prato complexo, isso é um reflexo do que é você na sua vida. Se você é um católico fujão, que toda hora dá um probleminha, você sai, que toda hora acontece uma merdinha, você escapa, você para, você praqueja, ou é parrudo, ou você aguenta o tranco, ou você quer desafios mesmo, ou você suporta, ou você é resiliente. A fé também passa por isso. Lá na Madre Teresa, eu brinco que o que a gente puder fazer pra gente se lascar, a gente faz. Sim, no sentido de que, preferência minha, eu gosto de processo, eu gosto de coisas complexas. Então a gente tem um monte de coisa lá, né, que muita gente fugiria, como você falou. Né, um pastrame para ficar 18 dias para fazer, né, uma maionese que você podia comprar no mercado, aí você vai ter que fazer. Né? Então, tudo que a gente tem muita coisa lá, é bem complexa de se fazer e é muito legal ser assim. Isso. É sinal que você está no caminho certo, né? Porque aí a própria palavra de Deus vai falar: o céu é dos violentos, né? O céu é daqueles que são violentos, que são cascudos mesmo. Então, se a gente está nesse processo aí de ser bravo com a vida, de ser lutador, de ser guerreiro, o próprio Tobé na profissão dele, você na sua, eu na minha, acho que assim, e aí a gente vai levando com violência, né? A violência assim de não abaixar a cabeça para muita coisa, de seguir firme. Os desafios que a vida impõe, né? Sem medo, né? Isso, assim, você foi falando, né, desse processo que é tão complexo, muitas vezes, ali, para poder
desenvolver uma atividade, seja ela que muita gente considera como atividade do cotidiano ali, né? Mas eu acho que o público que está assistindo o nosso podcast quer entender assim, o que é o Madre Teresa, de onde surgiu a ideia do Madre Teresa, Daniel? Pois é, surgiu de uma necessidade de um pai de família, que sou eu, querendo sustentar os filhos, mas que buscava também ser feliz, sabe? Eu estava um pouco infeliz na minha profissão. E a Madre Teresa fez parte de um processo que Deus está fazendo comigo, de cura, né, de limpeza, onde eu entendi que eu poderia ser uma pessoa melhor para o mundo, né? E se eu for uma pessoa melhor para o mundo vai ser melhor, né? Eu vou ser, ainda que eu seja, como a Madre Teresa falava, essa gotinha no oceano, mas o mundo vai ser melhor se o Daniel for melhor. E aí eu busquei, eu estava, sendo publicitário, pingando de emprego em emprego, e eu ali falando com o Senhor, no Santíssimo Sacramento mesmo, pedindo para ele um lugar no mundo, porque era um tal de... não sabia onde era o meu lugar no mundo, entende? Toda hora uma empresa nova, uma nova coisa na carteira, tal. Aí eu pedi em oração para Deus que me desse um lugar. Eu gostava muito de churrasco, né? Sempre gostei. O churrasco, ele tem memórias afetivas para mim, né? Me lembra momentos maravilhosos da minha família, meus tios, meus pais sempre gostaram de se reunir. A reunião era com uma carne assada. Quando eu cresci, eu desenvolvi o churrasco, ainda sendo publicitário, fiz cursos, onde também faz parte do meu perfil psicológico, perfeccionista, que tem momento que é insuportável conviver comigo e tem momento que você vai com certeza se dar bem por estar ao lado de um perfeccionista. Então eu não queria só assar uma carne, eu queria entender todo o processo. Aí, enquanto eu era publicitário, ainda fiz um monte de curso, mas era tudo para fazer um churrasquinho para os meus filhos. Né? Mas vieram alguns desempregos, junto com ele outros empregos, e aí eu fui meio que descendo uma ladeira depressiva. E aí pedi a Deus assim, precisava de um resgate. E aí dei a doida de, cara, dane-se, eu vou ser feliz. E se for ser feliz debaixo da ponte, se vou ser feliz vendendo pipoca, se vou ser feliz de algum jeito, mas eu não vou ficar nesse sofrimento aqui. E aí falei, vou abrir uma lanchonete. A minha esposa ficou louca, né? Falou, caraca, porque eu ganhava bem como publicitário. Eu estava num ponto já da minha carreira de um diretor de arte que era bem sucedido, né, com relação aos demais no mercado. Então, abrir uma lanchonete seria uma loucura. Mas eu falei, eu quero. Falei com a minha psicóloga, eu quero um lugar onde as pessoas vão lá, lembre que Deus existe. Aí já começa a responder a sua pergunta. Falei, cara, eu quero um lugar que a simbiose, a mistura da minha fé e do meu amor pelo churrasco. E tudo aquilo que o mundo, sabe, os desempregos, a dor mental que eu sofri, eu queria reverter isso, né, entregando para as pessoas a melhor comida. Eu falei, nossa, vou fazer uma carne boa para as pessoas, e as pessoas vão se sentir bem. Eu quero tratar o mundo bem, quero cuidar dos outros, já que, não me vitimizando, mas já que eu não fui bem cuidado, assim, não tiver esse zelo comigo, humanamente falando, aí eu falei, cara, eu quero cuidar dos outros. E aí nasceu a Madre Teresa, pensei em 1 bilhão de nomes, que poderia ser, né? Nomes bobos, nomes clichês, não sei o quê. Durante todo esse processo em que eu estava gestando essa empresa, e eu estava num quadro depressivo, me apareceu um livro da Madre Teresa, que eu li o comecinho do livro, e aí, nossa... li a primeira, na verdade a orelha do livro só, onde tem aquela mini introduçãozinha assim. Sim. Eu li aquela introduçãozinha dentro do Santuário Dom Bosco. Aí, nossa, fiquei chorando ali durante uma meia hora. Senti assim como se fosse um toque da graça de Deus, né? Falando, olha, eu tenho uma coisa para você aí, lê esse livro. Ele vai ser algum remédio, e foi. Né? Aí eu gostei tanto, me tocou tanto, me identifiquei
com a história dela, porque ela tinha um quadro um pouco parecido com o meu, onde o Santos, a igreja chama de noite escura, né? Então ela tinha essa escuridão, estava em torno da Madre Teresa também. E ela não sentia um arrepio, né? Cuidava ali não sentia uma emoção, era raro esses momentos, ou durante 20 anos nada, secura total. E eu me vi assim num momento meio triste, né? Eu falei, não, quero sair dessa aí. Mas os livros dela foram me mostrando que isso acontecia, que era normal, como ela superava. Eu virei um amigo dela, assim, espiritual. E aí depois eu falei, ué, o nome vai ser Madre Teresa. Mas você já era devoto ou você tornou a conhecer ela nesse momento? Não, nesse momento. Não tinha nenhum parente que tinha devoção por ela. Foi eu mesmo que comecei, que comprei a primeira imagem ali da família dela, que levei para casa. Falei... Aí comecei meio que me alimentar de todo o conteúdo que eu via dela. Acho que eu li uns 4 livros sobre ela, muitos vídeos. Fiz amizade aqui com as irmãs aqui na Samambaia, as irmãs da Caridade. Sim, eu conheci. Então, entrei bastante em contato com a história dela e fiquei muito agradecido por ela. Falei, pô, quero contar essa história para o mundo, para as pessoas em Brasília, no Brasil, porque quantas pessoas vêm de outros estados aqui para a lanchonete, para mostrar como a igreja canonizou ela, você imagina? Mas a humanidade também, né? A humanidade lhe deu o Nobel da Paz, né? Não é qualquer um que ganha um Nobel. É muito legal quando um santo ganha um Nobel da Paz. Parece que é uma confirmação, não é invenção da igreja que aquela pessoa era santa. A própria humanidade, antes da igreja canonizar, ela tinha conferido o título de Senhora da Paz no mundo. Porque foi uma mulher incrível, assim, realmente... e para mim é uma grande escola. Eu, como um pai de família, eu sou casado, tenho 6 filhos, e o pai precisa aprender a esquecer um pouco de si também, em alguns momentos, e viver pela família. E ela me ensinou muito, porque ela abandonou tudo, né, para viver para o outro. Viveu para muçulmano e para hindu, né? Deu a vida para esses que hoje, alguns deles, degolam, né? As irmãs, quantas tenham sido martirizadas lá, e elas continuam ali dando a vida, né? Dando a vida pelo outro. Ela me ensinou isso. Aí eu falei, quero sair do escritório e quero ficar na frente do fogo. Eu amo a figura do fogo, né? E tô lá, a gente tá lá fazendo hambúrguer e falando de Deus e colocando uma musiquinha legal gregoriana para tranquilizar aí os nervos das pessoas. E o propósito nosso oferecer comida de alta qualidade. Não era simplesmente preciso de abrir uma lanchonete para fazer uma grana para pagar as contas. Existia um propósito por trás assim muito forte, que tem que ser incrível. A comida tem que ser muito boa. Eu já estava fazendo hambúrguer muito bem naquela época, porque eu fazia cursos, enfim, em Goiânia, em São Paulo. Eu buscava muito o conhecimento nesse ramo, porque eu gostava de comer, né? E queria fazer uma coisa legal. E aí para mim não foi difícil fazer o hambúrguer, era uma coisa que já estava tranquilo. Para mim abrir a loja que foi o complicado. E aí era isso, assim, a carne não vai poder ser essa, só tem que ser carne boa, o pão tem que ser incrível, e aí... tem toda a minha exigência. Acho que o Samuel pode até ajudar. Essa seleção de materiais, de alimentos. Como se dá esse processo? Assim, acho que é uma grande curiosidade, né? Tem gente que gosta da carne de um jeito, ou não. Ou assim, você compreende esse processo de fazer a comida num ponto que todo mundo gosta, assim. Ou não tem essa condição, Samuel? Se eu chegar lá e te pedir ao ponto menos, você vai me servir ao ponto menos? Ou não, o seu hambúrguer é um padrão? Não, a gente tem o ponto da casa, que a gente serve para a maioria das pessoas, mas quem gosta muito de comer carne, quer uma carne mais mal passada, ou quem... por algumas questões da própria história de vida, da região que veio, não consegue comer uma carne mal passada, a gente também passa um pouco mais a carne, com todo o pesar do mundo, né? Porque
a gente escolhe uma carne de altíssima qualidade, mas como você perguntou, não é assim, a comida não é assim meu gosto. A comida também se aprende o que é bom, né, o que é ruim, né, igual a música, se aprende o que é bom, o que é ruim, né, e na comida com certeza existe qualidade. Você sabe a origem do gado, você sabe com que ele foi se alimentado, você sabe o pão que você está usando. Então isso, a qualidade não é só gosto assim na hora de se escolher. Você tem que saber a origem, como o cara fez, o porquê que ele fez, qual é o intuito. Mas assim, são tantos parâmetros para escolher. Por exemplo, o hambúrguer é uma carne moída e a gente decide por gosto e por método onde vai ser feito. Por exemplo, eu faço na parrilha argentina, no churrasco, em cima do fogo. Então, tem hambúrguer que vai ser melhor na chapa, mas ali na parrilha não vai funcionar. Então a gente testou muitas carnes, até que falou, esse aqui não, esse aqui não fica legal, esse aqui racha, esse aqui isso aqui lá, esse tem pouca gordura, fica seco no fogo. Então, parte por muito teste, é empírica a coisa. Testa e vê qual a carne que fica melhor. A espessura da carne também vai influenciar. Você já chegou a fazer assim um hambúrguer que ia ser muito ruim, assim, cara, ficou horrível. Já, com certeza. É muito legal testar coisas. Testar mesmo, sem medo de ser feliz, né? Eu vi uns italianos fazendo hambúrguer, numa hamburgueria lá, não sei qual cidade da Itália. Aí eu tentei reproduzir algumas coisas que eu vi pelo Instagram dele só pra ver, né? Ele fazia hambúrguer com embutidos. E aí, eu não sei, cara, eu achei tão genial que ele fez um hambúrguer com um molho branco de queijo, muita mortadela, o hambúrguer e pipoca, muita pipoca em cima desse molho de queijo. Acho que era para dar textura, sei lá, crocância. Eu achei tão engraçado que eu fiz isso, sabe? Então, assim, eu sempre testo. Tem cliente que dá umas ideias malucas, aí a gente pega e fala, um dia eu vou testar essa aí só fazer, velho. Aí um tal de banana da terra com não sei o que, com que o bicho bota e faz uns hambúrguer doidão. Eu faço de brincadeira, assim, né? Mas nós do ramo da gastronomia vivemos disso, né? Do sensorial, de desenvolver o sensorial, de saber do doce. Isso aqui tá. Porque o sanduíche, nós, pelo menos a maioria deles, tem um propósito de mexer com a pessoa, né? Com o sensorial da pessoa. Então você tem que pensar qual ingrediente vai trazer a acidez, que o cara vai salivar, qual que vai trazer a suculência, que o cara fala, onde é que está o salzinho, qual não sei o que lá, qual que vai ter textura, o queijo. Então tem que montar a mordida do cara, né? E outra coisa também na carne. Cara, eu nunca ia imaginar que tem tudo isso num processo de um hambúrguer. Assim, apesar de que tudo que você foi falando, eu fui imaginando, realmente é isso que eu senti. Por exemplo, quando eu fui lá comer, eu senti tudo isso aí que você tá falando. Pode ter gente que não seja tão criterioso, mas o pessoal que trabalha comigo tá de prova. Tipo assim, até a altura que joga o sal grosso em cima da carne, pra mim tem que ter esse padrão. A altura que joga a pimenta do reino e a moagem da pimenta do reino também, a espessura da pimenta do reino. Não dá para fazer uma pimenta do reino em pó, tem que fazer ela não tão fina, né? Para o cara morder a pimenta do reino dentro da boca dele e dar aquela explosãozinha assim de aroma dentro da boca. O sal, também a espessura do sal, não é o sal grosso do churrasco brasileiro, é um sal de parrilha, mais fininho. Então, tudo isso. E a altura, porque a altura vai influenciar se você vai concentrar o sal só no cantinho. Então, tudo é pensado, cara, tem muitos parâmetros. Não é que virou natural, não é que na hora de fazer todo mundo está pensando isso. É que foi pensado antes, para depois você só entregar a fórmula assim, ó. Faz isso, isso, isso e isso. E aí vai sair um hambúrguerzinho do outro lado. Mas eu amo isso, essa chatice, porque eu sou chato, eu gosto de chatice, eu gosto disso. A cozinha é isso, né? A cozinha tem que ser tudo ali cronometrado, né? E carinho, muito amor. Porque a cozinha nada mais do que você botar amor naquilo que você tá fazendo, né? Se você pegar uma pessoa e, sei lá, você pegar uma pessoa num dia que tá meio ruim ali da vida dela e ela for fazer uma comida, obviamente aquela comida não vai sair tão boa. Acho que vocês já passaram por essa experiência. Com certeza, cara. Às vezes a pessoa está amarga e passa aquele amargor pra comida ali. É meio
Minha avó podia fazer a comida de cabeça para baixo, ficava bom, velho. A mulher tava numa paz o tempo inteiro, no amor, fazia tudo que a gente... Você vê, né? O carinho, né? Você não vai esquecer de nada. Atenção, vai fazer em paz. Então não vai fazer nada doida. Não tá fazendo com raiva, não vai sair nada do script. Eu quero que aquela pessoa que vai provar, que ela se sinta bem, se sinta amada. Por exemplo, o caso da minha avó, né? Que é essa referência de comida. Pô, eu me senti amado comendo um arroz com feijão dela, sabe? Nossa, que delícia, né? Que carinho. Tão simples. Né? E a ideia nossa também é isso. Transmitir. Engraçado, né? A gente fala de livros que transmitem o amor de Deus, palestras, né? E aí a gente, a comida, transmitir o amor de Deus na comida, né? E muitos feedbacks nós recebemos nesse sentido. Olha, eu senti um carinho muito grande, né? Na forma que a comida chegou até na minha mesa. Parece que vocês fazem com carinho aqui, né? Eu comi. Algumas pessoas falam assim, esse lugar tem uma energia, não sei o que lá. Acho que de alguma forma das pessoas estão querendo traduzir que foram bem tratadas, né? Não, assim, até dando testemunho, né? Porque assim, a gente já tinha ouvido falar do Madre Teresa. Eu fui com um amigo, o Reinaldo, lá no Madre Teresa. Eu já fui assim, com a ideia do podcast. Falei assim, eu vou convidar lá o dono. Não sabia nem que seu nome era Daniel, né? Mas será que ele vai estar lá? Com o que eu falo e tudo? E aí pra mim foi uma surpresa tão bacana. A gente sentou ali na varandinha, né? E aí tava do lado lá do carinha que fazia ali o milkshake, os drinks, o negócio azul lá que ele colocava lá, que eu achei bastante interessante. E aí o que me surpreendeu, Daniel, é que você passava de mesa em mesa falando com os clientes, assim, e numa alegria, cara, que aquilo me contagiou. Quando você foi falar com a gente ali, a mesma coisa. Essa virou minha parte ali na empresa, né? Acolher as pessoas. Porque eu comecei na chapa. O meu intuito era uma empresa pequenininha, que atende mais ou menos umas 12 pessoas, e que eu cozinhe para essas pessoas. Esse era o propósito. Só que aí, como o boca a boca na cidade foi grande, a gente começou a receber muito cliente, ficou insuportável aquele lugar pequenininho, a gente teve que aumentar, a gente está na 4ª expansão, né, que é pra caramba, mas pegou a loja do lado, depois pegou a lojinha do outro, depois pegou do lado, não sei o quê, só sei que a gente hoje, nós somos 6 lojas. Pra quem tá acompanhando a gente no Brasil, gente, o Madre Teresa fica em Brasília, na cidade de Taguatinga. Né? Taguatinga Sul, Madre Teresa Deli. E aí, muitas pessoas falaram, finalmente você saiu da chapa, porque era um tal de, tipo, Daniel, cliente da mesa 1 tá querendo falar com você. Aí, tipo, vou lá. Aí, tipo, paro de fazer um hambúrguer. E tem hora que eu falo, dá não. Aí eu queria só fazer a comida, entendeu? Ali, ficar ali concentrado ali naquele momento que eu curtia muito. Cara, pra mim eu tô surfando, né? Fazendo aqueles hambúrguer. Mas aí eu entendi, depois de muitos clientes passando ali, eu falei, cara, se brincar, a minha função aqui realmente é acolher as pessoas. E, poxa, as pessoas precisam de acolhimento. O mundo, não sei, tá tão egoísta, tão impessoal, o trânsito, o trabalho, as pessoas não se preocupam, né? E, inclusive, eu estava escutando hoje uma música do Charlie Brown Jr., que eu me senti tocado, né, por uma coisa que ele falou. Alguém te perguntou hoje como foi o seu dia, né? E é bonito isso, né? E aí às vezes eu só chego na mesa só para falar assim, obrigado por você estar aqui, cara. Como foi o dia, né? Foi corrido. Então descansa. Vem hoje, descansa hoje aqui, fica em paz. E pronto, é um acolhimento. Não é que eu tô dando uma catequese para ninguém, não é que eu tô querendo converter. Só acolher, né? Só acolher, só falar, boa noite, que legal que você quis. E Daniel, talvez ali nesse momento que essa galera tá indo lá, você tenha sido o único evangelho que aquela galera conseguiu ler naquele dia. Então isso é muito importante, saca? Que às vezes as pessoas estão lá, elas passam um dia cansadas e ali procuram um lugar pra, sei lá, vou só comer um hambúrguer.
quer um ambiente mais tranquilo, e não sabe que lá na Madre vai ter isso. E talvez você seja surpreendida, né? Acontece, algumas pessoas falam assim, pô, eu vim aqui porque me falaram que era bom. Mas eu saí mais feliz porque me senti acolhido, essa música me acalmou, o seu funcionário não sei o que lá, esse fulano aqui foi incrível, né? Inclusive falando da equipe, é uma coisa que para mim é primordial, assim, não adianta, seria muito fake, né? Querer criar um ambiente espiritual, uma hamburgueria com um ambiente espiritual, né, que fale de Deus e ser um patrão. Não é que eu sou o melhor patrão, não sou, não tô longe de ser, mas um cara malvado, né? Então, meu intuito é me aprimorar principalmente na relação com as pessoas que trabalham e também transformá-las antes de transformar qualquer cliente, antes de falar de Deus para qualquer cliente. Então, à medida do possível, que o tempo permite, nós nos encontramos, a gente fala de Deus, a gente ouve também os funcionários, a gente senta em roda, conversa, é um momento muito emocionante, igual um retiro, sabe? A gente faz isso na segunda-feira. A segunda-feira a loja não abre, mas todos vão trabalhar, porque por uma questão de horas na carteira de trabalho, então vira um dia de faxinão. Um dia de deixar a loja limpa para o dia. A gente tira 1 hora desse faxinão para sentar junto, ouvir. É sempre emocionante. Alguém se emociona, alguém estava num dia mais delicado, aconteceu algo. E fala um pouco sobre a sua vida. E isso ecoa na loja, com certeza, né? Sim. O funcionário também se sentia amado. Porque falou, trata lá o cara com carinho, fala de Jesus lá pro cara e dá porrada no cara. Não faz nenhum sentido, né? Então esse é o meu esforço também, assim, não virar uma hipocrisia. Porque até mesmo você mesmo chama de paróquia do hambúrguer, né? Foi uma brincadeira, né? Pô, essa foi boa, né? Paróquia do hambúrguer. Eu comecei com Madre Teresa d'Eli, a hamburgueria mais pobre do mundo, porque a gente fez a experiência de uma casa de pobre. Madre Teresa, naturalmente, visitou praticamente miseráveis. Ali pessoas na situação mais marginal que existia ali na Índia, e entrava em buracos escuros. Eu falei, e isso me chamou a atenção demais, né? Tinha gente que não morava nem em casa e entrava na vida do outro, né, para jogar uma pequena luzinha em algum ponto da vida, da realidade daquela pessoa, para transformando, para levando Jesus aos pouquinhos, sem violência. E aí eu fiz isso, falei, vou fazer com meus clientes, experimentem entrar na casa do pobre. Fizemos primeiro uma loja cair nos pedaços, tudo quebrado, tudo velho, banco velho, mesa velha, para ter a experiência real da casa do pobre. Muita coisa foi doada por pobres mesmo, né? Até carroceiro doou coisa para nós, para colocar lá dentro da loja. E aí, só que tinha esse quê espiritual muito forte. Aí uma vez, não me lembro quem, cara, você falou, essa aqui é a paróquia do hambúrguer. Eu adotei, falei, nossa, que legal. Porque você tá lá comendo numa mesa, do lado tem um grupo de freiras. Aí você chega lá, perdido, sem querer, tá o pessoal franciscano comendo numa mesa. É muito normal ter um sacerdote lá comendo, eles se sentem à vontade, é um lugar que eles não são, são bem acolhidos, né? E são muita luz, né? Esse tipo de gente nesses ambientes. E aí tem uma pessoa que está totalmente fora de igreja e fala, cara, isso aqui é uma igreja? O que é isso? O que tem a ver, né? Freira aqui comendo aqui, padre aí, junto. Aí veio esse apelido de paróquia do hambúrguer e eu achei até legal. Tanto é que na nossa penúltima expansão a gente fez um espaço lá que simula uma capela. A gente ganhou agora uns bancos centenários. Botamos bancos então de igreja que iam ser demolidos lá no interior de São Paulo. A gente conseguiu trazer eles. Tu foi lá em São Paulo buscar os bancos? Buscar os bancos, a maior aventura. Coisa, cara. Então, ou seja, assim, você tá relatando pra gente aqui uma série de elementos que tem dentro da hamburgueria que transpassa a questão do alimento. Ou seja, ali é uma experiência gastronômica e até, digamos assim, espiritual. A ideia é alimentar o corpo e a alma. Então, isso é difícil. Quando a loja começou a ficar grande, fiquei triste com isso, cara. Falei, putz, é muita gente. Eu não vou conseguir passar na mesa de todo mundo.
já não consigo. Eu tento transferir isso para o Instagram. Eu não vou conseguir, os meus funcionários não vão atender da melhor forma, porque começou a ficar grande, né? Aí o nosso cuidado hoje é esse, assim, para segurar com mãos firmes o nosso conceito e ideia e sonho, que não seja só comer, né? Que seja algo mais, que seja uma experiência, né? Como você entra numa igreja e ali você faz uma oração, você entra na hamburgueria, nossa, cara, uma bênção, assim, pessoas que se declaram, olha, não é que isso acontece todo dia, mas hora ou outra acontece. O cara fala assim, pô, esse ambiente aqui me lembrou minha avó, tem que trazer minha avó aqui, porque vó às vezes é o resquício da fé na família, né? A família meio que já perdeu a fé, ainda a avó é aquela cristã referência na família. Ou algumas pessoas entram lá e dão a chorar. Foi recentemente uma referência para mim do mundo do hambúrguer, o Lierson, o pai do Lierson, ele entrou na hamburgueria lá de São Paulo e começou a chorar pra caramba, né? Saiu abraçando todo mundo. Aí é muito louco isso, eu não sei, não gosto de ficar falando isso porque senão fica puxando sardinha demais. O padre Carlos Alexandre uma vez falou uma coisa também assim muito louca. Ele falou, então, Daniel, você é controlador, né? Você gosta de querer saber tudo. Eu falei, eu gosto. Aí ele falou assim, pois é, mas aqui tem muita coisa que você não controla. Tem um negócio espiritual aqui dentro. Mas é verdade, porque eu acredito, né, na intercessão dos santos, eu acredito na intercessão da Madre Teresa e de todos os santos que a gente consagrou aquela loja, a Virgem Maria. A gente brinca que o nome é Madre Teresa, mas a loja é de Nossa Senhora. Madre Teresa que não se meta a besta. Mas eu acredito que existe algo espiritual muito forte ali, né? Porque ali foi uma cura para mim, você imagina. Enquanto eu quebrava as paredes lá, porque as paredes são tudo detonadas e algumas delas fui eu que quebrei, nossa, eu chorava muito, né? Parecia que era um exorcismo ali, sabe? Foi embora muita tristeza na minha vida, eu recuperei a alegria de viver. E hoje, o meu propósito mudou um pouco, sabe? Estava muito religioso, e aí eu comecei a entender o cliente que entra ali, e aí eu entendi qual foi o meu processo ali. Eu entrei ali para ser feliz, para buscar a felicidade, para estar junto dos meus filhos, a buscar um estilo de vida simples, que é o que Dom Henrique Soares, não sei se vocês conhecem, aquele bispo alagoano que morreu novíssimo, né? Amigo do padre Paulo Ricardo, estudaram junto em Roma, e ele dava um conselho assim, para os cristãos, como ser um cristão no mundo de hoje sem ser mundano. Aí ele falando, buscando uma vida simples. Aí eu falei, que negócio é esse de vida simples? É ser pobre? Ele falou, não tem nada a ver com dinheiro. Não é ser rico nem ser pobre. É vida simples. Você pode ser rico e ter uma vida simples. Pode ser pobre, você pode ser pobre e ter uma vida complexa pra caramba, né? Que é a vida maluca, a vida que trabalha, que não para de trabalhar, que não para de pegar ônibus e chega de madrugada em casa. Pô, é um pobre que tem uma vida de maluco, né? E você pode ter um rico com essa vida de maluco. Ele falava, o cristão deve buscar uma vida pacata, né? Uma vida simples, onde você vai ali para sua esposa, leva seu filho no hospital, leva seu filho na escola, trabalha, tal. Aí eu falei, putz, eu quero isso para minha vida. E a Madre Teresa surgiu desse intuito, né? A felicidade também estava atrelada a buscar um estilo de vida mais simples. E Dom Henrique dava essa orientação aí, busque um estilo de vida pacato. Isso traz felicidade, isso traz paz, isso traz um dia a dia mais calmo. E eu tô com esse intuito assim de falar para as pessoas sobre paz, sobre uma vida mais pacífica. E é o que onde você sentou lá é um novo espaço, um espaço até mais universal. Já chegou alguém lá assim muito nervoso ou estressado? Porque assim, eu imagino que lá também não vão só católicos ou pessoas assim, vão pessoas que passam por ali e assim, tô com fome, vou entrar aqui na hamburgueria eu acho que vou 60% só quer comer uma boa comida e 40% vai mais pelo conceito, sabe? E chegou já gente, todo dia, cara, todo dia chega, a gente treina muito isso, reflete, conversa sobre os casos ruins que acontecem. O que acontece? A minha psicóloga
teve uma sacada incrível. Quando a loja começou a encher, eu queria atender de 12 em 12 pessoas, queria atender poucas pessoas, queria uma vida simples. E começa a vir esse mundo de gente aqui na porta. Né? Eu falava que aqui dentro era o céu e lá fora era o inferno. Né? E aí... E você atendia, assim, de pouquinho em pouquinho, assim? Sim, só que eu acho que não deu certo. Porque as pessoas vinham. E aí quando elas... O ser humano com fome, bicho. Eu não gosto de esperar, não. Não gosto de esperar, não. Não, e lá começou a dar umas filas monstras. E aí o neguinho com fome, indignado, bravo, teve um cara que quis me bater. E aí a gente começou a pensar assim, né, cara, como é que a gente faz? Como é que a gente reage? Aí tivemos primeiro que aceitar aumentar a loja. Não, vamos aumentar. Eu fiquei resistente. Não, o conceito é assim, a casinha do pobre, tem que ser pequenininha. Aí eu abri mão disso, putz. Aí começamos a atender mais pessoas, mas, cara, aí minha psicóloga falou assim, quando não estava conseguindo atender os clientes, era muita gente, tinha que dispensar as pessoas. Falou, não vai dar para te atender, pô, mas vem lá do plano, pô, não sei o que lá. Cara, não vai dar para te atender, a loja está cheia, vai para sua casa. Volta outro dia, peço desculpas, mas não vou conseguir atender, senão você vai demorar muito. E ela falou assim, a minha psicóloga, Daniel, você já pensou que você está experimentando, talvez, coisas que a Madre Teresa de Calcutá experimentou? Era tanto pobre, era tanta gente em cima dela, em cima das irmãs. E ela tinha que pegar ali meia dúzia, 100, naqueles milhares de pobres, você, você eu cuido, o resto, desculpa, eu não consigo abraçar o mundo. Aí isso para mim foi libertador, escutar isso. Eu falei, é verdade, eu não consigo cuidar de todo mundo não. E o pessoal indignado comigo. Então, tem clientes que não chegam na mesma espiritualidade que nós, no mesmo estado de alma que nós. Então, tem pessoas que chegam só querendo comer e estão com fome. E aí ficam com raiva, xingam. Eu acho que isso acontece em todos os estabelecimentos. Sim. A minha amiga falou uma vez assim, que eu falei, poxa, que palavra legal. Empreender também, você quer fazer o bem para as pessoas, né? Você quer fazer a Madre Teresa, quer fazer um hambúrguer incrível, quer que a pessoa saia feliz, mas empreender também é frustrar pessoas. Empreender, não entre num negócio achando que todo mundo vai aplaudir. Tudo, né? Muita gente vai criticar, muita gente vai falar que é uma merda, que eu não volto nunca mais aqui, que isso aqui é um absurdo, que eu tô mal. É normal. Aí a gente fica assim, ó, em paz. Poxa, que bom ter essa percepção, né? Porque assim, eu, né, abrindo um negócio e tendo esse tipo de crítica aí, sem ter essa orientação, eu já ia ficar super frustrado, super pra baixo. Porque a crítica frustra muito, porque assim, a pessoa quando ela te elogia, ela fala assim, tava gostoso pra caramba, brigadão aí, sei o quê. O cara quando te critica, meu irmão, o bicho escreve uma bíblia no Instagram, escreve uma bíblia no Google, cada detalhe, me trataram mal, não sei o que lá. E às vezes foi a perspectiva que ela tava, sabe? Porque a gente atende 100 pessoas, 97 saem falando bem e 3 saem falando que é o pior lugar do mundo. Então é porque, você vê, são seres humanos, é assim. A gente frustra as pessoas também, não só agrada. Tobé passou por isso, a gente tava trabalhando na festa junina, né? Ele viu o batidão que é atender o público assim diretamente, né? A gente tem um amigo nosso lá da paróquia que ele faz um pão com pernil. A gente chama pão com carne, né? Que delícia. E ali é um pão simples assim, com pernil, uma cebolinha, um tomate e um Foi lá que eu conheci o Samuel. Foi lá que a gente se conheceu. E aí o Tobé chegou lá a sentir lá que muita coisa acontece assim numa cozinha mesmo, porque você vê que atendimento ao público não é tão fácil igual a gente pensa, né? Não. Fala aí, Tobé, da sua experiência lá. Não, nesse dia, assim, Samuel tá lá na chapa fazendo o pão com carne lá, e aí tem todo um processo, né? Para poder fazer o pão com carne. E aí, alguns dos alimentos ele coloca junto ali, a cebola, o tomate, o pimentão, e aí mistura tudo, tem todo um processo ali, um ponto que a gente entende ali como o ideal, né? O padrão, né? O padrão, né? Assim, não dá para fazer ao ponto ou passando. Mas sempre tinha alguém que falou assim, não, mas... Tira a cebola. Reclama, tira a cebola, tira o pimentão. Um pouco disso que você falou. Realmente não tem como você abraçar todo mundo. Que todo mundo quer. Tinha hora que as pessoas chegavam lá e falavam, não, dá pra tirar isso. Não, agora não dá, velho, porque o barco tem que não andar. Dá pra se afetar. Tem que respirar fundo. Às vezes a crítica é muito pesada. E aí a gente pode ficar um pouco vulnerável, mas tem que estar consciente do que tu fez.
chega um cliente e fala assim, aqui caiu muita qualidade, viu? Queria te falar, Daniel, para te ajudar, caiu muita qualidade. Aí eu penso, eu não mudei a carne, não mudei o pão, tô fazendo tudo igual. Mas acontece, né? Mas não que a gente também não erre, a gente erra, já errou várias vezes, né? A gente pede desculpa, dá um novo hambúrguer, sei lá, o cara pediu mal passado, como seria o seu hambúrguer, a gente na correria ali de fazer 20 hambúrgueres ao mesmo tempo, não teve o mesmo um zelo de fazer um hambúrguer sozinho, aí não ficou no ponto que te agradou, o cara reclamou, a gente troca. Então a gente erra demais, é normal, também faz parte da vida, né? Não pode achar que é inadmissível errar, a gente erra, mas tem pessoas que são bem intolerantes e acho que as pessoas cospem fogo. Acho que as pessoas, Daniel, acho que assim, é um pensamento meu, é algo que eu vejo assim, que as pessoas se acostumaram muito com o conceito de fast food, então elas acham que todo lugar que elas forem vai ser um fast eu acho food. que isso tem uma influência muito grande, viu, Samuel? Isso aí, com certeza. Os caras querem que saia num rápido. segundo. E no padrão, né? Porque, assim, fogo. vocês vão concordar, pode falar o nome de marca aqui? Fala aquela marca que tem um M. Que tem um M amarelo lá e tal. Eu gosto dela. Eu também. Eu como lá. E se você for aqui em Brasília, se você for lá em São Paulo, vai ser sempre o mesmo gosto. Eu acho que as pessoas, elas acham que qualquer lugar que elas forem, elas vão comer algo parecido, com o mesmo gosto, com o mesmo padrão. E não é bem assim que funciona, né? Isso acaba que deixa as pessoas irritadas, né? Porque elas vão criando expectativa, igual você falou, e ali essa expectativa se frustra porque não é algo tão igual elas pensaram. Minha esposa tem um pouco disso, assim, de padrão de alimentação, né? Eu sou filho de nordestino, então a gente acostumou a comer comidas bem exóticas, né? Do Nordeste, mocotó, buchada, né? Sarapatel. O sarapatel eu não sou muito fã. mas é porque eu não experimentei muito, assim, o sarapatel. Mas gosto de jiló, quiabo, todos esses condimentos ali e tal. E aí, quando eu vou para algum lugar, eu tento experimentar aquela comida exótica do local ali. Não tenho medo. Isso é legal. Não tenho medo, assim. Eu tenho coragem de encarar, entendeu? E eu acho que passa um pouco por isso, né? A experiência do paladar. Que essa frustração das pessoas com determinado tipo de comida passa por um preconceito que ela já tem, né? Um conceito prévio que ela tem da comida. Graças a Deus... Nossa, lá temos mais agradado, graças a Deus, são palavras minhas, tem mais agrada as pessoas do que desagrada. Então é muito gratificante, hein? Você abriu um negócio ali na simplicidade para sustentar a família, sabe, para dar alguns empregos. Aí você escuta assim, pessoa, chama o bicho aqui que eu quero dar um abraço nele, velho. Isso é muito massa, né? Ou falar assim, olha, agora você ferrou com a minha vida, agora eu vou ter que sair do plano piloto todo mês, ou sair daqui da Samambaia toda semana, não sei o quê. Isso é muito gratificante, né? Porque como a gente, não é assim, saber fazer um hambúrguer só, isso é muito importante. Então, você pode pegar ingredientes muito bons e conseguir estragá-los, né? E oferecer uma comida ruim. Mas a gente compra coisas muito boas e só cuida delas com carinho, assim, a carne muito boa e tal, e aí não vai ser tão difícil do cliente reconhecer que houve o carinho. E essa coisa ali dos fornecedores, assim, acho que quando envolve empresa no geral, né, tem a questão de você passar por um processo de escolha de fornecedores, que é sempre um grande trampo, né? Grande, pra caramba. Porque você começa a comprar de um fornecedor e de repente aquele fornecedor ele muda, tá ou mais então caro. Tá mais caro, ou então para de fornecer. Para de fornecer e você precisa ter o seu produto sempre na loja. E aí é ideal você, em alguns itens do cardápio, você ter pelo menos 2 fornecedores desse mesmo item, para você não ficar na mão, né? Fulano de tal não tem a batata hoje, então vou comprar com aquele ali, né? Ou se os 2 estão tendo sempre, aí você compra um pouco dele e um pouco dele, para você, né, se preservar de não cair num perigo assim de faltar o produto na sua casa. Mas eu passa também por mim alguns atributos meio engraçados, né? Tipo, tem um fornecedor de queijo nosso
que eu compro o queijo dele, porque eu gosto do cara, entendeu? O queijo do bicho é até um pouquinho mais caro, mas o bicho é consagrado a Nossa Senhora, botafoguense. Entrega lá na minha porta, eu falei, não, então é tu mesmo, velho, tu é meu parceiro. Aí, por exemplo, o fornecedor nosso de chopp, o bicho falou, pô, Daniel, que legal essa hamburgueria aqui, eu tenho uma empresa de cerveja, tal, queria te mostrar aí os meus rótulos, tal. E, pô, me identifico muito com a sua empresa. O bicho puxa o braço assim, uma tatuagem assim de Nossa Senhora. Eu falei, bora trabalhar com teu show mesmo, velho. É tu também, bora. Ajudar, então, né? Então é isso, assim, também. Você tem uma coisa da energia ali da pessoa ali. Alguns fornecedores, não todos, mas alguns fornecedores, eles estão fornecendo ali porque a gente tem uma relação também espiritual junto. Assim, o meu fornecedor de carne, a gente conversa muito sobre esse assunto, que é o principal fornecedor, né? O fornecedor de pão, putz, nem se fala. O Alisson, que é da Bread Maker, que é uma empresa de pão que é assim, os caras só vivem de fazer pão de hambúrguer. Então, cara, eu priorizo isso, sabe? Porque isso também gera lealdade, gera parceria, né? Uma vez a carne atrasou, né? E outra vez o Rogério, que é o meu fornecedor de carnes aqui da Samambaia, Melhor Carnes, não tinha um item que eu queria da carne. Cara, o bicho vai no vizinho dele, no açougue dele, aí ele falou, Daniel, eu sou seu sócio, pô, você não tá comprando carne de mim, não. Se o seu negócio não andar, o meu não anda, então nunca vou te deixar na mão. Nunca vai acontecer. Que legal dessa percepção, né? Essa percepção. Muito cara, massa. Eu sou seu sócio, ou seja, o seu negócio tá vivo, o meu também, né? Então, graças a Deus temos fornecedores excelentes. Outras experiências que servem para a própria vida não passam por isso, né? Quantas, por exemplo, as pessoas que trabalham para você passam por esse processo também, né? De que a coisa dê certo, de que o fornecedor entregue no prazo, de que você tenha o item, de que as pessoas se sintam bem, de que o negócio transborde, né? Não, lá é uma corrente muito impressionante, sim, de funcionário, de fornecedor, muita gente em volta e dos clientes mesmo, que ajudam e querem que o negócio dê certo, porque torcem por lá. É um negócio meio interessante, assim, por exemplo, a gente teve um acidente lá, no começo, bem no nosso comecinho, a nossa coifa não estava bem montada, a gente tinha uma informação errada, que a gente tinha que limpar a coifa de 3 em 3 meses. Veja só, é uma informação totalmente errada. Porque o certo, quando você mexe com fogo e carvão, é que você limpe o seu duto todo mês, né? Para não correr risco de incêndio. Hoje, quando a gente trabalha com segurança total, a gente limpa toda semana. O duto é limpo. Dane-se, o funcionário fala, Daniel, mas tá limpo. Não, velho, mas só passa um pano aqui, pô, nesse começo aqui, não sei o que. Então a gente limpa porque a gente passou por um incêndio. E foi muito louco, assim. Pegou fogo, o duto lá em cima no prédio também pegou fogo e a loja começou a pegar fogo, porque o fogo foi para algumas lenhas que a gente faz defumação, aí começou a cair no carpete, o carpete começou a pegar fogo, a gente batendo com o pé, então foi uma coisa doida, os clientes saindo da loja, a loja do lado, aí chegando bombeiro, chegando ambulância, o caramba, e aí eu falei, caraca, ferrou, velho, quando que nós vamos voltar? Aí eu, no momento ali de estresse e querendo acalmar o coração também das pessoas, falei, não, galera, vai embora, amanhã a gente vê isso aí, vai embora. Os funcionários, não, nós não vamos embora daqui não, velho. Nós vamos arrumar essa loja todinha aqui. Aí a gente ficou até umas 2 horas da manhã lavando a loja todinha. Aí os bichos, Daniel, amanhã nós vamos abrir, viu? Aí eu fiz um story falando, amanhã nós vamos abrir, vamos botar a churrasqueira do lado de fora. E foi o dia, naquele momento a gente estava ali com uns 4 meses de loja, foi o dia que a gente, depois do incêndio, o dia que a gente mais vendeu, assim, vendeu 3 vezes mais. Porque a gente falou assim, quem vier hoje vai ganhar uma flor, né, e um jarrinho de flor e uma forma de gratidão por ter vindo depois do dia do incêndio. No outro dia, sabe, então os próprios funcionários, os clientes ali fizeram com que a loja desse certo ali. Pelas minhas forças eu não conseguiria no outro dia, e no outro dia deu certo. Nesse dia aconteceu um milagre também, importante falar.
Bom, para mim foi uma coisa pessoal, né? Alguém pode rir até desse fato, mas para mim foi um milagre, né? Assim como houve a multiplicação dos pães, a multiplicação dos peixes, parece engraçado. Houve a multiplicação do extintor, cara. A loja pegando fogo, eu apagando fogo no tapa, consegui apagar alguns lugares assim, joguei um extintor dentro da loja, e aí o pessoal, Daniel, o duto vai cair, o duto que sobe até o prédio, ele tava pegando fogo, tava laranjado. Caraca. Aí eu falei, caraca, aí eu saí correndo. Aí o meu vizinho que hoje a gente já pegou a loja dele, mas era uma mecânica. Quando eu fui pra rua pra pegar a escada pra subir o prédio, que tinha que rodear o prédio, aí ele tava com o extintor assim na mão, assim, ó, pra me dar. Aí eu peguei o extintor e subi as escadas com esse extintorzinho do cara, assim, ó, pequenininho. Aí subi as escadas no bagaço. Quando cheguei lá em cima do prédio, meu irmão, o ventilador ainda tava funcionando, ele tava uma labareda assim. Aí eu peguei, meu irmão, na hora. Eu só lembro que antes de começar o expediente, chegou um cliente com a imagem de Madre Teresa, toda suja, parecendo que estava vindo de um incêndio. Tá lá na loja hoje, do lado da churrasqueira. A imagenzinha da Madre Teresa toda ferrada. Ele, Daniel, eu quero te dar, é uma pintura barroca que fica envelhecida, uma cara de antiga. E para mim, quando eu tava com aquele extintor lá em cima, parecia que ela tava assim, que ela tinha saído do incêndio, aquela imagem, né? E chegou naquele dia. Eu só abri o lacre aqui, velho. Fechei o olho aqui, porque tava um calor muito grande, assim. Uhum. Aí quando o extintor ficou vazio, assim, na minha mão, pequeno aquele extintor. Uma doideira, velho. Todo o duto apagou. Com aquele extintorzinho, assim. E eu só fui me dar conta uns 2 dias depois. Na hora só. Falei, graças a Deus acabou. Menino. Uhum. Só pensei assim, mas nada. Ali foi um milagre, cara. O bombeiro, quando chegou, a gente tinha controlado o fogo, né? Então, pra mim, eu tenho que até lembrar dessas coisas, né? Uhum. Lembrar dos memoriais, dos detalhes de amor, assim, que Deus tem cuidado da gente. O dia que chega a imagem da madre, o dia que entra incêndio e, acontece essa coisa. Então, os clientes ajudam muito. A gente e tudo que você está falando, Daniel, passa para nós, né, Samuel, assim, como um verdadeiro papo de fé, uma verdadeira história de fé. Porque você está relatando, talvez, uma grande tragédia que poderia ter acontecido, inclusive contigo, né? E com os funcionários ali naquele momento, mas por uma questão milagrosa, né? Uma intercessão de Madre Teresa. É interessante. O dia que a gente inaugurou lá, dia 6 de março de 2020, uns 10 dias antes da pandemia, foi só a inauguração, né? Só primo, só parente, só aquelas pessoas mais próximas, que já lotaria, a loja era pequenininha. Então chamamos só as pessoas próximas para fazer essa inauguração. E aí aconteceu também esse fato. Chegou uma hora que estava todo mundo já alimentado, comeu, tava aquela converseira, aquele barulho. Aí pessoal, só um segundo aqui, só um minuto aqui da atenção de vocês, quero explicar um pouquinho o que está acontecendo aqui. Aí, quando o pessoal voltou ali a olhar para mim, quando concentrou, caiu a energia da loja. Aí ficou tudo escuro. Aí o pessoal pegou prontamente os celulares, ligou a luz, e aí tem esse vídeo no Instagram, sei lá, o 4º ou 5º post, bem no comecinho do nosso Instagram. Aí eu expliquei o conceito da loja ali para os parentes, né? Fiquei bem feliz, bem emocionado naquele momento. A razão de ser dessa loja e tal, dei satisfação. E foi muito interessante isso. Pode ser só coincidência, pode ser, tudo bem se for também só coincidência, mas eu vejo com os olhares da fé o fato de ter caído a energia, né? Porque porque os prédios vizinhos, a rua tinha luz e a nossa energia caiu. Foi uma coisa de ir lá no disjuntor do prédio e ligar de novo. Não foi a energia da SEB, a luz caiu. Uhum. Foi só isso que aconteceu. E o dia que a Madre Teresa de Calcutá morreu, só no convento ali das freiras ficou sem energia, ficou escuro, né? E no dia também do sepultamento dela,
caiu a energia. Então parece que era um sinal assim, aí da escuridão. Poxa, Foi muito forte isso. Realmente o nome, né, a devoção. Tem um vínculo tem forte um vínculo aí. muito forte. Eu acredito, irmão, que assim, na nossa sala aqui agora, entre nós três, não está só nós três, né? Está pelo menos aí umas 10, né, pessoas, né? Os anjos da guarda de vocês, o santo de intercessão, tem uma série de coisas espirituais, né, andando aqui em volta de nós. É muito estranho. O Papa Bento, que inclusive agradecer ao Samuel que me deu um quadro do Papa Bento, que eu devo muito ao Papa Bento, na minha história, o livro dele, Introdução ao Cristianismo. Eu estava em crise de fé, né? Fui uma vez no Santíssimo assim, falei, existe ou não existe o Senhor, sabe? E o Papa Bento fez um livro em 1969, O Mundo Hippie, não sei o que lá, ele fez um livro, imagina, 1669 anos depois de Cristo, alguém faz um livro com o nome de Introdução ao Cristianismo, né? E esse livro do Papa Bento me ajudou muito. Mas eu estava falando do Papa Bento porque eu estava falando de outra coisa aqui agora. Eu desvirtuei, porque eu ia chegar nele, assim, ele... das realidades espirituais, sim, né? Sim, você está falando e o Papa Bento fala que ele crê nisso, né? Que 20% do que nós vemos é o que existe, né? E 80% são realidades espirituais. É como se nós tivéssemos um véu aí, uma limitação espiritual que ainda não é possível a gente enxergar. Então, em volta acontece muita coisa, né? Tem que tomar esse cuidado. Samuel, a gente está caminhando ali para essa reta final aqui do nosso podcast, né? E vou deixar você fazer aí mais uma pergunta. Eu tenho algumas perguntas aqui. Se deixar você, né, como se você não é o dono do negócio todo, né? Não tem dono, não. Mas é porque assim, orientar aqui, porque daqui a pouco a gente fala pra caramba. Quero perguntar aqui pro Daniel que ideia de maluco foi aquela de botar um ônibus dentro do restaurante, velho. Pois é. Eu não vi esse ônibus lá, não. Vi não. Não vi esse ônibus. Tem 8 pessoas, né, 2 mesas que sentam dentro de um pedaço de um ônibus. Porque que loucura, cara. A madre... a gente foi a primeira expansão, era uma perfumaria do lado da nossa loja. A gente foi aumentar ali. Vamos fazer a casa do pobre? Bora, mas como é que vai ser? Vai ser do mesmo jeito, o barraquinho cai nos pedaços. Aí eu fui ver como é que estava a minha churrasqueira. Estava sendo feita uma nova parrilha para mim, para aumentar o número de hambúrguer, para fazer ao mesmo tempo. Aí foi lá em Águas Lindas. Eu estava indo para Águas Lindas, passei do lado daquele ferro velho de ônibus. Falei, vou botar um ônibus lá, velho. Não, na verdade eu falei assim, eu vou pegar uns bancos de ônibus, vai ser de banco de ônibus. Por quê? Eu conhecia a história da madre e sabia que o momento em que ela se sentiu chamada a abandonar tudo, abandonar país, pais, né, parentes, toda o que ela construiu até aquele momento, e cuidar dos pobres onde quer que fosse. Ela foi enviada para a Irlanda, depois o destino final dela foi a Índia. Quando ela ouviu o chamado de Cristo, ela estava dentro de um trem, né? Um trem lotado, barulhento, e ela escutou a voz de Cristo muito claramente, em alto e bom som. Ela sempre falava, olha, não precisa que ninguém acredite, mas eu ouvi, não foi um negócio que tocou no meu coração, não. Eu ouvi um grito de Cristo na cruz, tenho sede, né? E ela entendeu que era sede de almas. E ela, quando desceu daquele transporte, ela falou, agora minha vida já não é mais a mesma. Eu já entendi o chamado de Cristo. E aí, quando eu vi aqueles ônibus, putz, vai ser legal, porque vai dar para falar da madre, porque tudo lá conta um pouquinho da história dela. Então é a parte de falar que o Senhor sempre nos convida a ir para novas direções. Uma vez um bispo espanhol falou isso e me chamou muita atenção, que uma vida cristã que é a mesma há anos, é uma vida mal vivida. Uma vida cristã bem vivida, ela tem muitos altos e baixos, buraco, pega o retorno, não sei o que lá, muda. Então o Senhor sempre nos convida a ir, né? Papa Francisco também, a ir para
A igreja em saída, né? A hamburgueria é uma resposta ao Papa Francisco, né? A igreja em saída. Não estamos dentro de uma paróquia, somos uma lanchonete sendo igreja. Nós somos a igreja. Eu sou a igreja, você é a igreja, né? E a Madre Teresa foi chamada, coincidentemente, né? Num meio de transporte a ir para novas direções. E o meu convite lá também sempre tem uma frasezinha que eu amo, que está escrito lá num cantinho escondido, poucos clientes vê, que é: se faz necessário um retorno ao amor, né? Se faz necessário pegar um retorno. Ih, rapaz, passei a cidade do amor, ó. Era ali, ó. Acabei que xinguei minha esposa, briguei com meus filhos, soltei os cachorros, não sei o que lá. Pega o retorno, pô. Volta. Pega o retorno. Mas qual é o retorno? O perdão, né? É se reconhecer que errou. Pega o retorno. Se faz necessário pegar o retorno, sempre. E é muito bonito porque Deus é misericordioso, né? E Ele fala sempre que for necessário. Então todo dia, pega o retorno todo dia, entende? Todo dia pegar o retorno. Se precisar voltar... 3 vezes por dia. Pega o retorno ao por amor. dia. O Movimento Alencar também fala, né? A gente já cantou tantos salmos da misericórdia, já cantou tantas coisas de Deus, e você ainda vai ficar com esse complexo de culpa se achando o maior miserável do mundo? Não, irmão. Tudo que você fez, se você confiar em Deus, todo pecado de toda a sua vida é uma gota que se dissolve no mar da misericórdia de Deus. Então, pega o retorno, né? Pega o retorno ao amor, sempre que for necessário. Aqui, antes da gente estar, né, no nosso podcast, né? Você falou que gosta muito do Martim Valverde. Eu amo o Martim Valverde. E meu sonho é abraçar ele. Eu também sou muito fã do Martim e queria que, para finalizar o nosso podcast, que você falasse qual é a música aí que te inspira, e tem alguma música específica aí que você tenha lembrado aí do Martim. Nossa. O Martim Valverde, ele tem um trabalho com os jovens maravilhoso, hein? Começou no Canadá e toca muitos corações, e é uma música secular, ao mesmo tempo uma música litúrgica. Algumas músicas dele não dá para ser muito litúrgica, fica só para você escutar em casa ali mesmo. Mas tem tantas, né? Graças, Pai, né? Hoje a palavra que para mim é muito forte é gratidão, né? Uma pessoa agradecida, né? Uma pessoa que está em paz com Deus, uma pessoa que só reclama, uma pessoa que não entendeu ainda muito o que é a vida. Então graças, Pai, né? Por tudo, pela família, pelas dificuldades, por tudo que eu tenho enfrentado. Graças, Pai, obrigado. Não, e essa música em espanhol tem uma parte, né, quando ele fala gracias, Padre, por las buenas, por las malas, por porque tudo. has estado a mi lado sempre, por teu amor de Deus. O profeta Samuel, né, estava, enfim, o Senhor chamava o profeta Samuel, e o profeta Samuel não sabia que era o Senhor chamando, e aí ele se sentiu incapaz depois daquele chamado que o Senhor queria que ele anunciasse entre o povo ali de Deus, a palavra de Deus. Samuel não sentia. E aí uma vez Samuel pegou e falou assim: Senhor, eu estava te chamando, né? E aí Deus tem uma resposta pro profeta Samuel que é linda, né? Que é: antes que a palavra saísse da sua língua. É uma ciência muito avançada, o conhecimento de Deus, que conhece o nosso pensamento. Antes que a palavra saísse da sua boca, eu já tinha te escutado, Samuel. E o Senhor sempre nos escuta. O Senhor não pode falhar. Deus não falha. Deus sempre nos escuta. Sempre. Impossível não escutar. Então, os acontecimentos da vida acontecem, né? Se um cano estourar, vai sair água. Não posso jogar a culpa nem no demônio, nem em Deus, né? São as graças, Pai, porque as coisas do dia a dia acontecem. Deus não vai contra as leis da natureza. Se eu acelerar o carro e não frear, eu vou bater no carro da frente, e Deus vai permitir, porque Ele não vai dizer que a gravidade agora não vai existir só por causa do Daniel. Então, eu também tenho a minha responsabilidade, né? Sim. Então, agradeço a Deus por tudo que acontece, pela liberdade que Ele me dá, e por estar ao meu lado, né? Como diz essa música.
Que papo de fé, hein? Muito Legal. legal. Cara, que bacana, Daniel. Massa demais. Gratidão. Valeu, Samuel. Valeu, Daniel. Muito Tamo bom. Bendito seja Deus pela sua vida. Amém. Amém, né? Pra vocês Então, também. Tá aqui com meu amigo Samuel, obrigado também por participar desse podcast, a brilhantar. E a todos vocês que estão aí seguindo o nosso Papo de Fé, que coisa sensacional foi esse aqui hoje, gente. E eu que achava que seria só um papo sobre comida, tava enganado. Muito obrigado. E siga a gente nas redes sociais, né? Inscreva-se no nosso YouTube, no canal do YouTube. Por favor, também dá o like, né? Não tem como não dar like, né, nesse podcast. E também compartilhe nas redes sociais, tá certo? Fortaleça o nosso Papo de Fé. Um forte abraço para todo mundo. Tchau, tchau, gente. Obrigado. Valeu.